São Cristóvão e o poder da cruz. Cristóvão quer dizer que leva Cristo. De origem cananeia, era de estatura gigantesca e tinha um aspecto terrível. Quando estava com determinado rei dos cananeus, resolveu procurar o maior príncipe do mundo para ver se conseguia morar junto dele. Chegou então a um altíssimo rei que, segundo a fama geral, era considerado o maior príncipe do mundo e que, ao vê-lo, de bom grado o recebeu, para que morasse no seu palácio. Um dia, um jogral cantava diante do rei uma canção em que frequentemente nomeava o diabo. Como o rei tinha fé em Cristo, quando ouvia falar no diabo, logo fazia o sinal da cruz. Ao ver isso, Cristóvão ficou muito admirado com o que o rei fazia e desejou saber que sinal era aquele. Perguntou ao rei, mas ele não lhe quis revelar. Então Cristóvão disse-lhe: se não me disseres, não permanecerei mais contigo. Assim, obrigado, o rei respondeu: sempre que ouço nomear o diabo, faço esse sinal sobre meu corpo, porque receio que ele se apodere de mim e me faça mal. Mas, se tens medo que o diabo te prejudique, é porque estás convencido de que ele é maior e mais poderoso do que tu. Por isso, estou frustrado, porque na minha boa-fé, julgava que já teria encontrado o maior e mais poderoso Senhor do mundo. Portanto, fique em paz e adeus, porque quero encontrar o próprio diabo, para tê-lo por Senhor e me tornar seu servo. Então, afastou-se daquele rei e foi procurar o diabo. Quando caminhava por um ermo, viu uma multidão de soldados, um dos quais, feroz e terrível, se aproximou dele e perguntou para onde ia. Vou procurar o diabo, respondeu Cristóvão, para fazer dele meu senhor. Sou eu, disse-lhe o militar. Cristóvão ficou muito contente e jurou-lhe ficar seu perpétuo servo, aceitando-o por senhor. Ora, quando ambos passavam por um caminho público, encontraram um cruzeiro. Ao vê-lo, o diabo fugiu aterrorizado, abandonando o caminho. Ora, quando ambos passavam por um caminho público, encontraram um cruzeiro. Ao vê-lo, o diabo fugiu aterrorizado, abandonando o caminho, e dando uma volta por uma trilha pedregosa para voltar novamente ao caminho. Admirado, Cristóvão perguntou-lhe por que razão temia tanto o caminho plano para se desviar por outro tão difícil. Como ele nada respondia, Cristóvão disse: se não me responderes, deixar-te-ei imediatamente. Assim, obrigado, o diabo disse-lhe: um homem chamado Cristo foi pregado numa cruz. Quando vejo uma imagem dessa cruz, fico cheio de medo e fujo aterrado. Portanto, esse Cristo é maior e mais poderoso do que tu, já que receias tanto o seu sinal. Vejo que trabalhei em vão e que ainda não encontrei o maior príncipe do mundo. Então, vou deixar-te e irei procurar o próprio Cristo. Depois, tendo procurado durante muito tempo quem lhe desse notícias de Cristo, chegou finalmente a um eremita que lhe pregou sobre Cristo e o instruiu diligentemente na sua fé. O eremita disse a Cristóvão: este rei que desejas servir exige-te que jejues frequentemente, que me peça outra coisa, pois isso não farei. Deverás fazer muitas orações, continuou o eremita. Não sei o que é isso, portanto, não posso satisfazer essa exigência. Conheces aquele rio em que muitos transeuntes correm perigo e morrem? Conheço, respondeu Cristóvão. Então, como és muito alto e cheio de força, poderás servir Cristo Rei, morando junto do rio e transportando os passantes de uma margem para outra. Isso ser-lhe-á muito grato e espero que um dia ele te apareça. Posso fazer esse serviço e juro servi-lo nisso. Foi para o junto do rio e construiu uma casinha. Agarrada a um enorme bordão, não se cansava de passar toda a gente de uma para outra margem. Muitos dias depois, quando descansava na sua casinha, ouviu a voz de uma criança a chamar por ele, dizendo: Cristóvão, sai fora e passa-me para o outro lado. Correu fora, mas não encontrou ninguém. Voltou para dentro e de novo ouviu a mesma voz a chamá-lo. Pela segunda vez correu, mas não encontrou ninguém. Chamado pela terceira vez pelo mesmo menino,
Saiu e encontrou-o junto da margem do rio, pedindo-lhe encarecidamente que o passasse. Cristóvão pôs o menino ao ombro, pegou no seu bordão e entrou no rio para vadear, levando o menino. Mas a água foi subindo gradualmente e o menino tornava-se pesado como chumbo. E quanto mais avançava, mais as águas subiam, e mais um peso insuportável forçava os ombros de Cristóvão, a ponto de ficar muito angustiado e ter medo de se afogar. Mas depois de muito custo ter passado o rio e saído da água, pousou o menino na margem e disse-lhe: Olha, menino, puseste-me num grande perigo, pois pesavas tanto como se eu tivesse todo mundo em cima de mim. Penso até que dificilmente haverá algo mais pesado. Não te admires, Cristóvão, respondeu o menino, porque não só tiveste todo mundo sobre ti, como levaste aos ombros aquele que criou o mundo. Olha, eu sou o teu rei, Jesus Cristo, aquele a quem serves neste trabalho, para que saibas que é verdade o que te digo. Quando atravessares, espeta na terra o teu bordão junto da tua casinha, e amanhã vê-lo-ás com flores e frutos. E logo se desvaneceu de seus olhos. Então, Cristóvão passou e espetou o bordão na terra. De manhã, quando se levantou, encontrou-o como se fosse uma palmeira carregada de tâmaras. Depois foi para Samos, uma cidade da Lícia, cuja língua não entendia. Pediu ao Senhor que o fizesse entendê-la, e foi atendido. Chegando ao local, foi então ao lugar onde os cristãos sofriam tortura, e começou a confortar em nome do Senhor os católicos que eram torturados. Então, um dos juízes deu-lhe uma bofetada. Cristóvão, destapando o rosto, disse-lhe: Se eu não fosse católico, vingaria imediatamente a tua afronta. Então, cravou o seu bastão na terra e, pela conversão do povo, pediu ao Senhor que ele florescesse, o que logo realmente aconteceu, tendo se convertido 8.000 homens. Ora, o rei enviou contra ele 200 soldados para o levarem até junto de si. Mas, como o encontraram a orar, recearam-lhe dar-lhe essa ordem. Mandou de novo igual número de homens que, ao vê-lo a rezar, fizeram o mesmo. Então Cristóvão levantou-se e disse-lhes: O que procurais? Ao ver o seu rosto, disseram: O rei mandou-nos para te levarmos acorrentado. Se eu quisesse, nem solto nem amarrado me levaríeis. Se não queres vir, disseram os soldados, vai livremente para onde quiseres. Pediremos ao rei que não conseguimos encontrar-te. Não, assim não, irei convosco. Então, converteu-os à fé e mandou que lhes atassem as mãos atrás das costas e o apresentassem ao rei assim amarrado. Ao vê-lo, o rei ficou aterrado e caiu do seu trono. Levantado pelos seus escravos, interrogou-o acerca de seu nome e da sua pátria. Disse-lhe Cristóvão: Antes do batismo, chamava-me réprobo. Agora o meu nome é Cristóvão. Antes do batismo era cananeu, mas agora sou católico. O rei: O nome que te deste é estúpido, pois é o nome de Cristo crucificado, que nem lhe foi proveitoso, nem a ti beneficiará. Portanto, cananeu maldito, por que não sacrificas aos nossos deuses? Cristóvão: Com toda a propriedade te chamas Dagnos, porque és a morte do mundo e sócio do diabo, e os teus deuses são obra das mãos dos homens. O rei: Foste criado entre as feras, e só podes falar a língua delas, desconhecida dos homens. Mas se sacrificares agora, conceder-te-ei muitas honras. Caso contrário, morrerás no meio de suplícios atrozes. Como não quis sacrificar, mandou prendê-lo no cárcere. Mandou também decapitar, por causa de Cristo, os soldados que foram buscar Cristóvão. Depois, fez com que encerrassem com ele na prisão 2 jovens. Uma chamava-se Niceia e a outra Aquilina, prometendo-lhes muitos presentes se conseguissem que ele pecasse com elas. Ao ver isto, Cristóvão logo se entregou à oração, mas, como elas o importunassem, batendo palmas e abraçando-o, levantou-se e disse-lhes: Que quereis e por que fostes metidas aqui?
Elas, aterradas com a luz de seu rosto, disseram: tem pena de nós, Santo de Deus, para que possamos acreditar nesse Deus que pregas. Sabendo disto, o rei mandou que lhes levassem e disse-lhes: até vós vos deixaste seduzir? Juro pelos deuses que, se não sacrificardes, morrereis de má morte. Se queres que sacrifiquemos, responderam, manda limpar as ruas e praças e reunir todo o povo no templo. Feito isto, entraram no templo, desataram os cintos, puseram-nos ao pescoço dos deuses, puxaram-nos para baixo, quebraram-nos em pedaços e disseram aos presentes: ides chamar médicos que tratem de vossos deuses. Por ordem do rei, dependuraram Aquilina, amarraram-lhe nos pés uma pesada pedra e assim lhe arrancaram os membros. Tendo assim subido ao Senhor, sua irmã Niceia foi lançada ao fogo, e como saiu ilesa, logo a decapitaram. Depois apresentaram Cristóvão ao rei, que ordenou lhe batessem com vergas de metal e lhe pusessem um elmo de ferro em brasa na cabeça. Depois mandou fazer um estrado de ferro, onde acorrentaram Cristóvão, besuntando-o com pés que incendiaram. Mas o estrado derreteu-se como cera, e ele saiu ileso. A seguir, mandou que o amarrassem a uma estaca, onde 400 soldados o crivaram de setas, mas todas as setas paravam no ar, sem que nenhuma conseguisse atingi-lo. O rei, julgando que tinha sido morto, começou a insultá-lo. De repente, uma seta virou-se no ar e foi contra ele, ferindo-o no olho, de que logo ficou cego. Disse-lhe Cristóvão: amanhã vou morrer, mas tu, tirano, deves fazer lama com meu sangue e untar com ela o teu olho, para seres curado. O rei ordenou que o decapitassem. Então o santo fez uma oração e foi degolado. O rei apanhou um pouco de sangue, pô-lo no seu olho e disse: em nome de Deus e de Cristóvão. E imediatamente o olho ficou são. Por isso o rei acreditou e determinou que quem blasfemasse contra Deus ou Cristóvão logo fosse morto à espada. Santo Ambrósio diz o seguinte, no prefácio deste mártir: Senhor, deste a Cristóvão tanta força e tanta graça à sua pregação, que com os seus milagres fulgurantes conseguiu arrancar ao erro do paganismo 48.000 homens e levá-los ao culto do dogma católico. E também tirou Niceia e Aquilina de um prostíbulo público, onde há muito tempo serviam à prostituição imunda, e levou-as a hábitos de castidade, preparando-as para receberem a coroa do martírio. Depois, amarrado a um estrado de ferro, não temeu o ardente calor da fogueira, nem pôde ser atingido pelas setas, com que, durante um dia inteiro, os soldados o flecharam. Mas uma delas feriu o olho do seu algoz, a que o sangue do santo mártir, amassado com terra, restituiu a luz, iluminando o seu espírito, ao tirar-lhe a cegueira do corpo. Por isso, pediu-te perdão, Senhor, e com súplicas alcançou que afastasses as doenças e as enfermidades.